Bom, gente, boa noite. Nós vamos iniciar aqui um projeto, né? A live de um projeto onde se chama Memória Viva, celebrando quem construiu hoje e inspira o amanhã. Isso nasceu da ideia de homenagear o meu pai, seu Dida, e meu irmão, Márcio Rômulo. E com ele também homenagear todos os nossos familiares, né? Trazendo a história desde o capitão Arlindo Rocha e seus descendentes, onde fala exatamente sobre meu bisavô, meus avós, meus tios, né? Meus avós Pedro Leandro e Generosa, meu avô materno Antônio Matias de Santana e Lica, e todos os meus tios, tanto que estão aqui na terra como os que hoje já moram com Jesus. Quem deu o impulso para isso foi exatamente a necessidade e a vontade que nasceu no meu coração de, no mês de julho, o mês de aniversário do meu pai, em homenageá-lo. Eu digo que a gente sempre se reunia em momentos da missa, missa de mês, missa de ano, mas eu senti essa vontade de homenagear no mês que ele nasceu, no mês que Deus enviou. Eu digo que enviou um anjo para a terra, porque é assim que eu considero o meu pai. Um anjo forte, né, íntegro e honesto, assim como o meu irmão Márcio Rômulo. É um anjo forte, íntegro e honesto. E homenagear no seu nascimento. Então, nós vamos iniciar essa live falando sobre Arlindo Rocha, com todos os seus descendentes, onde está vindo aqui como palestrantes, né, e como pessoas que vão resgatar o nosso historiador Wilson, né? O nosso historiador também Luiz, que eu considero professores historiadores, porque é o que são. Assim como Cristina, né, que é a filha de Generosa, eu, Márcia Rejane, todos os seus descendentes. Né? Tendo a intervenção também e o condicionamento aqui, o direcionamento também de Adriano Carvalho, que nos deu a honra também, escritor, professor, de privilegiar com sua presença, assim também como as pessoas que estão gravando. Enfim, gente, eu vou agradecer a todos que vão participar e que estão participando desse momento, né? Agradecer a todos os nossos familiares, Rocha, Matias, Leandro, Ferreira, Ângelo, ou seja, é tudo junto e misturado. Então, vamos iniciar em homenagem ao meu pai e a Márcio Rômulo. Ok, boa noite. Arlindo Rocha foi um prodígio. Casou cedo, constituiu uma família, né? Era fazendeiro, né? E comerciante também. A veia comerciante dele era muito grande, né? Tanto que ele tinha as fazendas, tinha as atividades de fazenda e tinha o comércio. Ele dava feira em Jardim, dava feira em Porteiras. Naquele tempo, 70% da população morava na zona rural e só frequentava a cidade no dia da feira mesmo. Então, quem tivesse de vender alguma coisa era no dia da feira. E levava uma vida bem estabilizada, né? Bem quisto na sociedade, tinha um respaldo muito grande, a ponto de ser convidado para ser subdelegado, né, de Salgueiro, né? E depois retomou as atividades dele, tinha amizade muito grande com o Veremundo, né? Até quando surge na vida dele Antônio Padre, que já tinha uma tendência ao crime, né? Antes de morar nas Barrocas, ele se envolveu, montou um grupo. Dizem que ele era sobrinho bastardo de Veremundo Soares, da família Soares. Outras más línguas diziam que ele era filho bastardo de Veremundo. E ele foi baleado e preso quando estava com esse grupo, praticando assalto nas estradas, pelo cabo Vanderlei. Esse cabo Vanderlei ele fez uma carreira brilhante na polícia pernambucana. Capturou, ele cumpriu pena. Quando ele saiu, o Veremundo pediu para Arlindo, que tinha muitas atividades, arrumar uma coisa para ele, para ver se ele ajeitava, se ele tomava o rumo certo. Foi quando ele arrumou para ele trabalhar na melancia, que era a que tinha atividade, assim, mais aptidão agrária, onde ele tinha engenho de cana e tudo. Só que aqui acolá ele frequentava as barrocas, né? Deu muito trabalho dentro da Arlindo, porque era um homem de personalidade difícil, tem o caso da corda de arroz, né? Que todo mundo sabe. E foi quando ele resolveu se engraçar
Dona Generosa, uma menina adolescente. Muito bem. Né? Isso foi por volta, no início da década de 20. Dona Generosa nasceu em 7. Era bastante jovem. Dia 2 de agosto de 1907. Então, a ponto que ela disse aos pais, né? O pai sabendo daquilo, sabendo da conduta dele, só aceitou ele lá para atender o pedido de um amigo, de um compadre, né? Do padrinho eleitoral dele, que o grande chefe político de Salgueiro era Veremundo, né? E quando ele soube, expulsou ele da fazenda, porque não era um partido para ninguém. Aí ele vai para onde? Vai para as Guaribas. Chico Chicote, naquela época, estava regimentando homens para aquelas guerras particulares que tinha. Ele participou do saque à Aurora, depois da perseguição à Dona Marica Macedo, que era a coronel de lá, né? E diversas outras coisas. A ponto de quando ele foi assediado pelas volantes, né? Que era um mandado do governo. Ele lutou 36 horas, só ele, um filho e 2 cabras. Ele tinha bastante. Só que tinha baixado a guarda, o Chico Chicote, tinha baixado a guarda e dispensado esse pessoal. Mas Antônio Padre foi para lá com o intuito de perpetrar uma vingança. Saiu jurando o Tenente Arlindo. Lá se encontra com outro amigo daqui da região, o Gavião, né? Dos Ricardo, né? E volta. Aí se alia a Lampião. E quer para perpetrar, a ideia dele era fixa, era vingar do Tenente Arlindo, que na época era o fazendeiro, um homem bem-sucedido. Quando Lampião estava na Serra do Catolé, estava até baleado no calcanhar, na Serra do Catolé, quando ele fala com Lampião, ele disse, olha, e eu não vou não, mas os homens que quiserem lhe acompanhar, foi quando ele veio, primeiro fez o assédio à casa de seu Raimundo Rocha, muito bem, irmão do tenente, né? Mandou uma extorsão para o tenente, e foi quando ele juntou um grupo de parentes e foi lá, quando chegou lá ele já tinha saído. Depois volta a fazer outra extorsão por Zé Targino, né? E ele usou aquela inteligência, que era um homem muito inteligente. Os homens só se sobressaem quando são inteligentes mesmo. E ele usou a inteligência, convenceu o Zé Targino, apelando para o brilho dele. Targino, você está vendo, um homem de bem como você, querido em Salgueiro, no Jardim, em Porteiras, agora virar moleque de recado de cangaceiro. Você tá vendo aí? Ele disse, e o que é que eu faço, Arlindo? Ele disse, me dê o local dele que eu vou deixar a encomenda dele. Vá na frente, quebrando mato, ele pediu para você deixar uma comida, que ele já tinha relatado do tenente, vá na frente e quando você sair de lá, eu ataco. Foi quando houve o fogo dos pilões. Altamente preciso. O estrategista, ele sempre obtém êxito. Se você estudar o cangaço, os 2 homens mais estrategistas que tiveram e de melhores êxitos, um do lado do São Francisco e do outro foi o tenente Arlindo Rocha, a margem esquerda do São Francisco, e o tenente Zé Rufino, né? Filho daqui do Belmonte, pelo menos no documento, né? Que, no estado da Bahia, porque planejava. Homens dispostos para lutar tinham muito. Os nazarenos, por exemplo, mas eles não tinham estratégia. Eram valentes demais. Eram valentes, mas era aquela coisa atávica. Em vez de fazer como os cangaceiros faziam, botar tucar, essas coisas, de partir para cima, se prepara para morrer, os caras corriam. Morreram muitos deles, não foi? Morreram muito por falta de estratégia, né? Então foi, depois desse assédio, Lampião estava querendo tomar de conta da região. Achou que aquilo era uma ameaça, né? E andou jurando o tenente. E ele passou 2 anos praticamente bancando esse pessoal em arma. Sei. Foi quando ele foi aconselhado a entrar nas volantes. Ele entrou nas volantes no dia 14 de novembro de 26. Poucos dias depois ele vai para a Serra Grande. Foi o batismo de fogo dele. E ele foi o que chegou mais perto dos cangaceiros. Eu já subi Serra Grande, tem um quadrado de pedra lá que chamavam curral. Foi ele que chegou no curral. Partiram os 3 juntos, os 3 volantes, a de Euclides Flor, a de Manel Neto e a do tenente. Era quase assim, um competindo com o outro. Hoje os nazarenos querem culpar o tenente. Isso é injustiça.
né? Foi o batismo de fogo dele, onde ele foi ferido no queixo, né? Um anel neto nas pernas, todo mundo saiu com a marca de Wilson, sobre aquela questão que dizem que Arlindo Rocha foi ferido, um cangaceiro se fez de vítima lá, e ele foi socorrer, e daí ele tomou o tiro. O que é que você acha? Existe essa versão. Existe, né? Eu não acredito não, porque assim... Eu também não, porque o negócio era, o fogo lá era não acirrado. era brabo. E assim, eu fui criado assim, nenhum dos soldados, que tu sabe, a maioria era parente, né? Eles nunca contaram essa história. Nunca contaram. Eu também não dou muito crédito a ela, não. Eu conheço essa versão, pronto, mas eu não dou muito crédito a ela, não. Boto muita fé nisso aí, não. Porque se fosse assim, algum dos que estavam lá ia dizer, né? Ia contar, e ninguém nunca falou. Eu tenho um grande amigo de Calumbi, Louro Teles. Lourinaldo Teles, a gente chama Louro Teles. Que ele estudou e estuda Serra Grande da Funda. Ele também não acredita nessa Acredito versão. não, né? Não. Pois é, aí eu nunca botei fé nessa história. Acirrada. Agora, ele obteve muito êxito em sua carreira. No Fogo da Pissarra. Fogo da Pissarra. O Fogo da Pissarra, por incrível que pareça, Angicos foi uma cópia do que ele planejou para Pissarra. Para Pissarra. Se não fosse a impaciência de Sabino, de querer ir tomar satisfação com meu avô, 11 horas da noite. Angico tinha sido aqui. Angico tinha sido aqui. O fim de Lampião. Olha, Zé Antônio do Nascimento, o Zé Antônio da Coan, que era da volante cearense, estava junto. Quando o tenente vinha que prendeu Firmino Inácio, arrochou Firmino Inácio era do Poço. O filho de Zé Inácio do Barro morava no Muito Poço. bem. Foi quem entregou meu avô, que ele estava lá. Quando ele arrochou, ele vinha do Poço para Pissarra, né? Aí, quando chegou no Baixio dos Bastos, encontrou com o Zé Antônio do Nascimento, o Zé Antônio da Coan. Zé Antônio da Coan notabilizou-se porque foi ele que desbaratou o grupo de Bondiveras, né? Muito bem. Foi ele que matou João 22 e Lua Branca, lá no Alto do Leitão. E João 22 em combate. Estava junto. Que estava procurando, que sabia, havia rumores que tinha cangaceiro na região. Ele disse, não, eu tenho fonte fidedigna que eles estão na Pissarra. Vamos para lá, né? Quando ele chegou lá, o que ele organizou primeiro, pegou meu avô de surpresa. Porque os cangaceiros chegaram lá depois de Mossoró, a perseguição a Lampião foi grande. Eles estavam sofridos, né? Estavam sofridos. Sem munição. Ele estava com um grupo grande em Mossoró e chegaram na Pissarra sem munição, né? Com fome e apenas 13 homens, né? 2 grupos com 13 homens. Rapaz. O de Lampião e o de Sabino, né? Aí chamaram meu avô e pediram para meu avô ir pegar uma munição com Júlio Pereira, que era coiteiro, casado com a sobrinha do Coronel Santana, que era o coronel mais poderoso da região, de Missão Velha, e que ele fosse pegar essa munição, que já estava paga a Júlio Pereira, que era um alfaiate de Juazeiro. Frequentava a Serra do Mato porque casou com a sobrinha do Coronel Santana e tinha uma gleba de terra vizinha a ele. Quando meu avô chegou no Juazeiro atrás dessa munição, ele disse que ele ia perder a viagem, porque tinha dado uma enchente, a perseguição estava muito grande, ele enterrou num riacho atrás de casa e deu uma enchente e carregou tudo. Sei que meu avô voltou sem nada. Foi quando o tenente veio de lá, conhecia bem aquela região, porque antes de ser volante, aquela era a área de comércio dele, de tecido na cidade, e também ele comprava gado ali na região, juntava com o gado dele aqui para levar para o Rio Branco, atual Arco Verde. Então ele tinha uma rede de amigos muito grande, né? Inclusive meu avô, antes desse negócio do cangaço, eles eram muito amigos. Já se conheciam desde 15, na Praça de Comércio de Salgueiro. Aí o tenente chegou por trás da casa, né, já à boca da noite, e esperou meu avô chegar, né? Entrou, rendeu o pessoal, né, deixou o grosso da volante lá atrás, esperou meu avô chegar. Porque já sabia, Firmino já tinha dito que eles estavam na Pissarra. Quando meu avô chegou, foi pego de surpresa, disse, ó, seu Tony, nós sabemos que Lampião está aqui e etc. O senhor deve colaborar, porque é uma questão de tempo, né? Aí ele argumentou, tenente, um amigo não trai outro. Aí Manuel estava do lado e disse, Antônio, o tenente disse que o senhor é um homem de bem, que eu pegasse leve com o senhor. Agora, um homem que reconhece que é
amigo de um bandido como Lampião, eu mato ele sem peso na consciência. O tenente interferiu. Não, ó, o senhor veja aí, sua família refém. Eu sei que ele resolveu colaborar. Agora o senhor vá lá, diga que não pôde trazer a munição porque estava muito visado. Olha a cabeça do tenente. Que estava muito visado, mas vem um portador atrás com essa munição. Que ele fique tranquilo que antes do dia amanhecer, essa munição chega. Ele disse, tenente, o povo diz que Lampião tem sabedoria, né? Ele vai desconfiar. Ele disse, faça o seguinte, você acha que ele tem entendimento de coisa? Ele tirou um maço de cigarro do bolso, abriu, acendeu um, fumou, ele disse, leve e acenda um lá com ele. Se ele desconfiar do cigarro, ele tem sabedoria. O Lampião fumou junto com meu avô e não disse nada. Ele voltou, né? Aí eles se posicionaram. O grosso da volante, lá um dia que você for lá e me der o prazer de ir lá em casa, você vai ver. O grosso da volante veio pela parede do açude, ficou de frente para onde eles estavam arranchados. O cabo Raimundo Rocha, irmão até mais velho que eu tenho, Arlindo, foi pelo Baixio, onde meu avô plantava arroz e cana. E o sargento Zé Antônio da Coam, da polícia, foi por uma roça de algodão que tinha por cima. Ali no amanhecer do dia, meu avô chamava dizendo que a munição tinha chegado. Quando a cangaceirada se aproximasse, eles fechavam o cerco. Ia ser igual lá mesmo. 3 volantes, né? Só que Sabino ficou com aquela. Seu Antônio está Lampião, seu Antônio está nos traindo. Seu Antônio... Eu vou tomar satisfação com ele. Por volta de 11 horas. Foi quando ele passou no passador, os caras posicionados. Aí estavam se preparando para chover. Houve um relâmpago muito grande. Ele viu a volante e a volante viu ele. Ele subiu de costa no passador. O tiro de Ercílio Nogueira, Nazareno, que estava na volante do tenente, era para o peito. Mas como ele subiu no passador, pegou no vazio. Ele caiu para o lado de dentro. Aí vieram resgatar ele. O cangaceiro Oliveira, que morou a vida toda com o Cabo Santana no Faustino, depois que cumpriu pena, dizia que quem veio resgatar ele foi o próprio Luiz de Sabino, Luiz Pedro e Lampião. Lampião veio sempre recuado. Que resgataram ele, arrastaram ele e saíram com ele. Bateram nos 3 flancos para sair. Sem dar um tiro. Sem dar um tiro. Sem dar um tiro. Quando acharam o Borná de Sabino, só tinha 13 balas de fuzil. 13 balas para um cangaceiro era muito pouco, né? Aí foi... Só na hora do resgate é que deram alguns tiros. E depois fugiram. Ele conhecia bem a região, estava com 2 anos, frequentava lá. Ezequiel estava com ele, morou na Pissarra por algum tempo, né? Quando eles entraram no cangaço, Ezequiel e Virgínia, porque morava uma tia de Lampião com meu avô, Dona Águida Lopes, irmã de Dona Maria. Então fugiram para a mata, né? Com Sabino baleado, né? Aí foi aí onde houve aquela história, Sabino pediu para ser executado e tudo, né? O cangaceiro Oliveira afirmava firmemente. No Faustino ele era conhecido como Seu Antônio Norberto. Eu vou fazer uma pergunta, ela vai ficar registrada aqui. Pode aproximar de Wilson aí. Para pegar do início, antes de tudo, como é uma gravação aqui, vai ser editada, eu quero desejar a todos vocês boa noite, a todos aqueles que estão nos assistindo. Agradecer aí o convite da Marta Rocha, participar dessa live, assim podemos dizer, presencial. Queria muito estar aí com vocês, Wilson, abraçando a todos em Penaforte, homenageando a todos aí da família de Arlindo Rocha, e dizer que para mim é uma honra. Não sabendo eles e sabendo eles agora, que eu sou descendente do Alfres João da Rocha Pires. Então, lá em Alagoas, eu sou Rocha. Eu não sei se aqui em Pernambuco eu vou ser Rocha também, né? Mas meus antecedentes têm sobrenome Rocha também. Então, Wilson, diante do que você vem falando, ou vem escutando aqui, eu queria, assim, tirar uma dúvida logo partindo do início. Pelo que eu saiba, Arlindo Rocha entra no cangaço em meados de 1924, quando ele entra na luta contra o cangaço, não no cangaço, na luta contra o cangaço, contra uma pessoa que foi morador e empregado dele, porque, segundo narra a história, Antônio Padre, ao qual ele tinha levado para trabalhar em sua fazenda,
deu em cima da filha de Arlindo Rocha. E isso criou um desafeto, um constrangimento, né? E, diante disso, Arlindo Rocha botou atrás dessas cabras e aí começou, né, ele a perseguir cangaceiros, porque Antônio Padre era um cangaceiro. E isso, em 1924, ocorre esse episódio. Né? Ele já, ali em Salgueiro, já era comerciante, tinha comércio aqui em Jardim também, sendo que se ele nasceu em 1853 e isso se dá em 1924, Arlindo Rocha já era um homem aí dos seus 40, 41 anos, bem maduro. Então, quando ele entra como sargento nas volantes, eu acho que já em 26, a pedido do coronel Veromundo Soares, ele já era um homem bem maduro, no caso, né? Então, ele vai combater Lampião não jovem. Eu estou errado nessas datas, Wilson? Ou eu estou certo? Corretíssimo. Ele era de 1883. Em 1924, quando houve o Fogo dos Pilões, no dia 24 de junho de 1924. Quer dizer, ele já tinha 41 anos, né? E quando ele entra na Volante, em 26, ele já tinha 43, né? Ele fugiu à regra em várias coisas, que a maioria dos volantes entravam com 18 anos, com 17 anos. Teófanes Torres entrou na Volante com 17 anos de idade, com 19 anos ele baleou e prendeu Antônio Silvino. E o tenente entrou na Volante, regaçou as mangas e partiu para a Volante maduro, com filha moça e rapaz. A prova disso é que o cangaceiro se engraçou de uma filha dele, já uma mocinha, né? E deu de conta do recado. E foi, Adriano, o maior fenômeno das forças volantes pernambucanas. Porque ele entra na Volante em 1926, em novembro de 26. E em abril de 28, ou seja, um ano e pouco depois, ele já era o comandante-geral das Forças Volantes em Serra Talhada. Ele, de terceiro sargento, passou a segundo tenente nesse período. E um ano e pouco, promovido só por bravura. Nesse ínterim, ele teve êxito nos pilões, ele teve êxito na pissarra, ele teve êxito no Custódio, no Fogo do Custódio, no dia 11 de maio de 1927, pissarra, 26 de março de 1928, né? Pilões, 24 de março, de junho de 24, né? Participou do Fogo das Guaribas no dia 2 de fevereiro, do dia 1º para o dia 2 de fevereiro de 1927. Quer dizer, num período curto, ele teve uma vida intensa e só de bravura, a ponto de desbancar na linha sucessória Higínio Bellarmino, que já era oficial há mais tempo, e senhorzinho Alencar, que os dois eram os prováveis substitutos de Teófanes Torres no Comando-Geral de Serra Talhada. E o tenente Arlindo, eles eram o primeiro tenente, e o tenente Arlindo era o segundo tenente, e foi quem ocupou a vaga de Teófanes Torres. E quando eles filmaram, o próprio Eurico de Souza Leão alegou exatamente isso. Tem no livro Apagando o Lampião, de Frederico Pernambucano de Melo, que ele tinha êxito, tinha serviço prestado, tinha méritos para ocupar o cargo de comandante-geral. O homem era espetacular. Isso é verdade, que existe inclusive um telégrafo. Existe um telégrafo do Eurico Souza Leão para Arlindo Rocha não adentrar nas terras cearenses. E ele já estava a não sei quantas léguas. Mas aí, diante do que da confiança que Arlindo Rocha tinha do chefe maior do estado de Pernambuco, Eurico de Souza Leão, juntamente com Sérgio Loreto, que isso já é em 1924 para 26, né? O Sérgio Loreto e o Eurico de Souza Leão eram os comandantes gerais, junto com o Teófilo Torres. O Eurico aceita, entre aspas, de alguma forma, que o Arlindo Rocha vá aos percalços dos cangaceiros, adentrando no Ceará, sendo ele uma volante de Pernambuco. Exatamente. Tinha que ter muita moral mesmo para poder não ser penalizado depois, né? O Eurico segurar as rédeas de um estado com o outro. E Eurico também continuou sendo secretário da Força Pública até o governo de Estácio Coimbra, que foi sucessor de Sérgio Loreto.
Ô, Wilson, tu pode dizer o nome a primeira, né, Volante, quando ele iniciou, o nome das pessoas que foram junto com Arlindo Rocha? Eu sei de todos, mas agora a memória, os 60 falhou. Mas esses das fotos, João Lica, estava do lado dele. Pronto, só para eu complementar aqui, Wilson, diz bem assim, no livro Traço de Giz, publicado em 1985, o autor, ele diz: Eurico de Souza Leão, a quem de fato Pernambuco ficou devendo a mais eficiente campanha ao banditismo, telegrafou a Arlindo Rocha: não deveis penetrar em território cearense. Mas era tarde, e Arlindo respondeu que já estava cerca de 20 léguas dentro dos limites do Ceará, no rastro de Lampião, e não voltava. E ainda desobedeceu, né? Disse que já estava, não podia entrar, e já estando, não voltava. Embora rigoroso e enérgico, o chefe de polícia deixou ficar como estava, pois tinha em tão alta conta os serviços de Arlindo Rocha, que o chamava de meu general. Você conhece isso? Sabia que ele o chamava de meu general. Agora, esses detalhes aí que você falou, eu não sabia a esse ponto. Sei que ele tinha muito respaldo, Arlindo tinha muito respaldo no conceito de Eurico de Souza Leão, né? E Eurico realmente foi um cara fora de série. Eu acho que foi a fome e a vontade de comer, né? Porque Arlindo punha em prática os planos traçados por Eurico, mais do que os outros. E nós tivemos também com ele, né, como você falou, Antônio Matias de Santana, que é meu avô. Exatamente. Né, mãe de Aliete, ou pai de Aliete, mãe não, pai de Aliete. Exatamente. Pai de Aliete, que é minha mãe, né? Então, além de ser a neta de Arlindo, né, Aliete, ela também foi a filha de Antônio Matias de Santana, que é um dos que fez parte da luta. Agora, o Cabo Santana e Clóvis de Oliveira Neto entraram juntos. Clóvis de Oliveira Neto era salgueirense também, só que morava em Jati, que o pai dele tinha uma bomba de gasolina. Quer dizer, teve depois, seu marinheiro, era padrinho de tio Arlindo. E aqui em Penaforte? E eles entraram em 1927. Na Serra Grande eles não estavam... Em 1926, o Cabo Santana tinha 16 anos. O Cabo Santana participou bem da parte particular, né? O tenente deu um rifle pequeno a ele e ele trabalha com 14 anos de idade, ele participou do Fogo dos Pilões, que ele é de 1910. Agora ele foi efetivado na Força Volante do Tenente Arlindo em 1927. Eu vou dizer até uma coisa que tem no livro Apagando o Lampião. O Tenente Arlindo influenciou a retirada de Lampião para a Bahia. Viu? Foi no ano de 1928, em julho de 1928, ele passou em agosto, né? Que ele estava encurralado do lado da Culatinho, né? E ele vai, o cabo bom aí, o pequenininho, o secretário, Eurico Souza Leão, manda chamar o Tenente Arlindo. Aí eles, para convencer Sebastião Paulo, que morou na Pissarra, primo de Lampião, que estava preso no Recife, a levar uma mensagem para Lampião, queria um ultimato a ele. Para ele se entregar, dava garantia de vida a ele, se ele se entregasse, ou então se retirasse do Pernambuco, né? Aí ele procurou o Aldalho Tenório, que era o grande protetor de Lampião, lá na localidade de Pau Ferro, e foi com o cabra de Aldalho Tenório, Sebastião Paulo, primo dele, e o cabra, convencer o Lampião. Aí com o Lampião disse que ia pensar, só que em primeiro plano ele discordou e se retirou para a Bahia. Então, de certa forma, o tenente influenciou a retirada dele. Ô, né? Wilson, e aqui em Penaforte, até para Adriano e Luiz também, morou também um que fez parte, que a gente sempre chamou de Tio Dedinho, né? Com certeza. Tio Dedinho era o apelido dele. Eu não sei o nome, qual é o nome dele? Não, Vicente. Luiz. Pereira Matias. Vicente Pereira Matias, que também foi um dos volantes, né, de Lampião, e que depois disso tudo veio morar também aqui em Penaforte. E hoje nós temos filhos, infelizmente hoje não está aqui, mas é outra oportunidade de outra gravação para a gente chamar os filhos de Tio Dedinho também. Eu costumo dizer que o êxito do tenente também tinha a ver com isso.
que volante montada com todo mundo, na hora que o negócio apertava, cada um cuidava de si. E a volante dele era de parente, de amigo, de vizinho, de morador. Ele tinha 2 moradores bons, dispostos na volante. No livro de Hilário Lucete... Tem o nome deles, né? Tem o nome deles, né? E da primeira formação, né? E ele... Quer dizer, todo mundo brigava, por ninguém ia correr e deixar um irmão no fogo, não. Do mesmo jeito eram os nazarenos, brigavam juntos, morriam juntos, né? Por quê? Agora, quando era uma volante formada por gente estranha, eu vou morrer por um cara que eu não sei nem de onde veio, né? Isso aí ajudava muito, era um grupo coeso, né? Ô, Wilson, então um dos motivos reais, assim, do capitão Arlindo Rocha ter entrado foi por causa de Generosa, né, da sua filha. Foi, exatamente, por causa do assédio do Antônio Padre a ela. Antônio Padre já era cangaceiro antes, cumpriu pena, saiu, tentaram regenerar, pediram ajuda do tenente Arlindo, ele vai assediar a filha mais velha dele. Expulso, sai de lá jurando vingança, vai se aliar a Chico Chicote, se cabra de Chico Chicote, de lá vem, forma um grupo e junta-se com um grupo de Lampião. Diga-se de passagem, daqueles 14 que estavam nos pilões, tinha gente de Lampião. Os marinheiros, que era daqui do Verdejão, lá estavam juntos, né? André e Antônio Marinheiro. E Zé Marinheiro, quem prendeu ele foi o tenente Arlindo, lá perto de Cabrobó, o primeiro, né? Então tinha 14 deles aí. Assim, entre o grupo era 14, 14 componentes, né? Agora, o tenente Arlindo fez outro grande feito. Foi o primeiro homem a subir a Serra do Mã. A Serra do Mã era um reduto de gangue de bandido, né? E tinham os clãs lá. Tinha os Cipaúba, que eram os piores. Tinha os Ângelos, que o povo chamava os Anjos, que de anjo não tinha nada. Não tinha nada. Né? E tinha vários outros grupos. A Serra do Mã sempre foi assim, um lugar inacessível. Os índios aticuns humans foram embora para lá para fugir da castequese. Os negros que fugiam do jugo da escravidão iam para lá. Então criou aquela comunidade de Cafuso. E os cães eram um celeiro de bandido que Lampião, quando precisava de uma investida grande, ia para lá. O pior deles era Livinho de Cipaúba. Em 1900, se não me engano, de 19, Teófanes Torres, sedento de mais fama, porque ele se deu bem com a apreensão de Antônio Silvino, quis subir a Serra do Mã. A Serra do Mã só tinha uma subida. Era uma erosão grande que se via de entrada. Ora, os caras cercaram ele em cima e embaixo e balearam ele no rosto. Ele tinha parte do rosto, um lado do rosto paralisado. Toda foto de Teófanes Torres, ele está de perfil. Tentando encobrir esse defeito. O tenente, quando assumiu aqui, subiu a Serra do Mã. Agora, subiu pela escarpa. Pegou os caras pelas costas de surpresa. E levou, quem não matou um bocado, e levou um bocado preso para o Salgueiro. Quando chegou na altura das ditas cabaças, o grande líder, o Livinho de Cipaúba, eu acho que pensando na consequência de entrar preso em Salgueiro, desmoralizado, se revoltou. Aí o tenente mandou executar ele. Assim só aí ele subiu no conceito de Teófanes Torres 100%. Lá morreu um bocado nesse dia. Morreu. Né? Por causa de cangaceiro. Dizem que a questão de Arlindo Rocha, que ele era chamado de queixo de prata. De prata por causa de um tiro, né? Do tiro na Serra Grande, no seu batismo de fogo. E aí botou platina botou platina no queixo. E quem chamava queixo de prata eram os colegas. O Lampião chamava era queixo quebrado. Queixo quebrado. Né? Pode fazer, Adriano. Ô Wilson, como adentrou aí nesse ferimento que Arlindo Rocha teve, eu vou adentrar em alguns pontos aqui que eu fico me encucado. Vamos lá. Arlindo já era um senhor, um quarentão, já era um homem maduro quando entrou nas volantes. Manuel Neto era muito jovem, umas peçadas na época. E as pessoas sempre atribuem a Manuel Neto aquele volante feroz, aquele homem que combatia, enfiava de peito aberto e atirando para cima de tudo. Mas eu tenho observado que Arlindo Rocha, em alguns episódios, inclusive em 1953, quando ele dá essa entrevista, ao qual ele só dá entrevista porque Vera Mundo Soares pede a ele para atender esse jornalista, que é o Sócrates Carvalho, né? Sócrates, me desculpe, Sócrates Times Carvalho,
ou Sócrates Carvalho. E ele cede, e essa entrevista está hoje nesse livro, e aí eu fico com algumas coisas inculcadas, algumas assim, veja que ele desobedece o chefe de polícia adentro no estado do Ceará, nos córregos de Lampião. Então, ele já tinha aquele gênio de valentia de dizer, eu vou e não tem quem me pare de ir. Outra coisa, ele quando está na Serra Grande, como você adentrou, ele entra com 50 homens lá e o negócio fede para Arlindo Rocha, né? É tanto que morre 10 e ele, em 53, ele diz ele que se arrepende de ter feito aquilo, porque se não fosse a volante do Tenente Gino dando retaguarda, ia morrer os 50 lá na Serra Grande. E ele leva um palácio que deixa ele desconfigurado, né? Tanto que ele vai usar, ele se afasta, vai para o Recife se tratar, mas parece que usa uma parte da tíbia, uma coisa assim, e faz essa cirurgia no Recife, volta para lutar com a tipoia. Segundo a entrevista dele, ele com a tipoia e lutando ainda atrás de Lampião. Então, veja como era o gênio de Arlindo Rocha. Eu acho que ele não era muito diferente do Manuel Neto, não. Viu? A tal ponto que existe outra desobediência dele, mas uma desobediência que eu acho honrosa, que é aquela parte lá do avô de Denis Carvalho, não, de Nivaldo, eu não estou lembrado do nome, que ele é levado preso, vou estar até no prefácio do livro aqui de Leonardo Gominho, né? Que ele é levado preso, vou já lembrar o nome dele, e Arlindo diz, eu não levo não, ele desobedece Teófilo Torres, mas desobedece de forma honrosa, porque ali ele estava de frente de um soldado, e um homem honesto, direito. E aí Manuel Neto vai, é o Major Tirbutino. Então, Manuel Neto vai dizer, eu levo. Então, Teófilo Torres manda prender o Major Tiburtino como sendo coiteiro, sem ser, porque, na realidade, o filho do Major atende ao pedido de Lampião para tratar de 2 cangaceiros, e se não atendesse, você sabe como é que era. Então, o cara era coiteiro sem querer, não tinha como. E, diante disso, o Teófilo Torres manda prender o Major Tirbutino, manda Arlindo Rocha, e Arlindo diz, não, eu não faço isso, não, eu não prendo, não. Desobedeceu mais uma vez, ou seja, um homem era um homem, realmente um general, e tinha um respeito enorme, porque tinha um sangue, pelo que eu estou vendo, ele tinha um sangue na testa, e eu não vejo ele diferente de Mané Neto, não, cara, velho. E eu queria que você falasse disso aí. Pois não. A diferença entre os dois era questão de comportamento. O Manuel Neto ele era mais tempestivo, fazia mais barulho, né? Brigava os pulos, pileriando, e o Tenente Arlindo era comedido, era sério. Agora era um homem de personalidade forte. Eu vou lembrar outra coisa que ele desobedeceu também. Os nazarenos deram sangue pela campanha em perseguição aos cangaceiros. Só que em 1930, quando Muniz e Farias, que detestavam os nazarenos, virou secretário de Segurança Pública, substituindo o nosso amigo Estácio Coimbra, ou Eurico de Souza Leão, mandou desarmar os nazarenos. Dispensou eles e mandou desarmar os nazarenos. Quem era o comandante das Forças Volantes Geral era Arlindo Rocha, e disse que não faria isso, que eles eram homens honrosos, e não ia desarmar eles para eles virar presa fácil de cangaceiro, não. E não foi. Aí Muniz e Farias repassou a mesma ordem para Higino Belarmino, mas já influenciado por Arlindo, também não cumpriu a ordem de desarmar os nazarenos. Os nazarenos eram para ter muita gratidão a Arlindo Rocha, porque Muniz e Farias perseguiu muito eles, assim como perseguiu também Teófilo Torres, a ponto dele fugir para o interior e morrer logo depois, né? Ô, Wilson, é interessante, Wilson, essas nuances aí, muitas pessoas muito pouco sabem, né? Porque são atos, muitas vezes, heróicos, de bravura mesmo, do cara dizer, não, meu amigo, existe uma honra aqui, existe um respeito, eu sou homem, mas o outro é homem também. Então, quando você vê que o outro é homem a ponto também de lhe enfrentar,
Isso é honroso. E ele tinha essa visão. Né? É tanto que ele desobedeceu, de certa forma, o seu comando para evitar, talvez, aquilo que para ele seria desonroso. Né? Eu vejo isso como um ato de bravura e de heroísmo. Por isso que eu tenho admiração, eu falei para a Marta, disse, olha, eu vou contar depois, que eu tenho uma grande admiração por Arlindo Rocha, porque o Major Tiburtina é um parente meu, eu sou Carvalho, e você sabe que ele morreu depois, ficou doente, angustiado com isso, e isso contribuiu, inclusive, para ele adoecer e ele morrer, porque ele não tinha nada a ver. Um homem de grande bravura, um major, que lutou, que deu a vida assim, pela causa do seu trabalho, né? Ser taxado no fim da vida como coiteiro, como um bandido ou coisa parecida. Exatamente. Isso influenciou até quem muito colaborou, quem deu algum apoio aos cangaceiros foi o filho dele, não foi ele. Quem foi que fez isso? O Major Teófilo Torres, juntamente com o Manuel Neto, que rendeu, levou-lo preso, eu acho que até Belém de São Francisco, enfim, levou ele detido. Diante disso, depois ele foi liberado, mas para ele aquilo foi uma desonra, a tal ponto que ele adoece e desgostoso da vida, vem a morte. Então, isso marca, e marca, inclusive, os descendentes, a família dele. Eu tenho certeza que hoje é superado, mas ficou para os filhos, ficou para o neto, essa angústia, essa mágoa. Você sabe que no cangaço, as mágoas, elas são levadas com o tempo, né, Wilson? Mas também é levado esse gesto do Arlindo Rocha de dizer, eu não prendo o homem. Porque é um negócio, né, bicho? Desafiou o superior e não foi. E aí Mané Neto disse, você não vai, mas eu vou. E foi. É uma coisa que fica aqui registrada. E essa parte também do Muniz, eu também não sabia. Né? E quantas outras podem vir e aparecer, né? Eu acredito que... Será que os familiares dele aí sabiam disso? Eu pergunto a Luiz Rocha aí se ele conhecia essas histórias. Dessas bravuras. Dessa bravura de Arlindo Rocha. Conhecia, ele era bravo, ele partia para cima. Um, assim, que a gente sabe que era mais calmo, e sempre dizia para Arlindo, calma, Arlindo, vamos devagar, era Raimundo. Raimundo era mais calmo. Mas Arlindo Rocha, ele partia para cima. Só que, como o Wilson falou, ele tinha mais estratégia do que os nazarenos, né? Porque os nazarenos partiam mesmo sem... Eles não temiam, não, de montar assim uma emboscada, uma coisa, né? Eles partiam para cima. Mas Arlindo Rocha tinha uma certa semelhança também. E Raimundo era mais calmo, ele sempre dizia, Arlindo, calma, Arlindo, tenha calma, Arlindo. Ele era muito valente, o Arlindo, viu? O homem era bravo. Adriano, eu vou agora pedir para os meninos, como a live também ele é de Arlindo Rocha e seus descendentes, né? Eu queria pedir agora aqui para Wilson falar um pouquinho sobre Antônio Matias de Santana. Depois eu vou pedir para ambos, né, falar um pouquinho sobre Generosa. Eu estou com a filha de Generosa aqui, que eu vou pedir para ela falar sobre Pedro Leandro, e que é o esposo de Generosa. E aí eu e ela vamos juntas aqui falar também sobre o filho de Generosa, que é o meu pai e neto de Arlindo Rocha, tá? E um bisneto de Arlindo Rocha também. Muito aí bem. Eu vou pedir, tá certo? Mas assim, você ainda tem mais alguma pergunta? Você também pode ir interferindo e falando. Certo. Eu só quero que quando vocês forem falar, eu tenho uma curiosidade aí, Wilson, da família, esse Matias. Todos eles eu vejo esse sobrenome Matias. Então, falar de onde vem, você sabe que eu também estudo genealogia, né, Wilson? E eu fiquei curioso de saber, porque todos têm esse Matias. É um sobrenome, é um apelido, é o quê, afinal? É um nome próprio que se tornou nome de família, porque o patriarca se chamava Matias, né? Tem até aquela história, oralidade de família daqui, de Penaforte, né? É um filho de Dudé, que hoje se encontra cego aqui, é dos Carlos, Edmilson, contava aquela história que eram 3 irmãos que foram para a Guerra do Paraguai e retornaram, fundaram grandes famílias aqui, através deles, os Leandros, os Matias e os Carlos, né? E tem uma versão anterior a essa, que os Matias vieram da Paraíba. Já depois de um crime, vieram aqui para o Corrente e do Corrente vieram para os Campinhos, né?
Essa é uma origem, essa versão, quem me disse foi o nosso amigo Zé Francisco. Eu sei bem dessa parte da oralidade aqui do pessoal de Penaforte, do Matias, que foi para a guerra e voltou. No Batalhão Patriótico de Salgueiro, que esse existiu, está lá no livro Sertão do Salgueiro, do CEM, né? Centro de Estudos Municipais, daqui de Pernambuco, que houve esse batalhão, que foram organizados por Joaquim de Saraújo, filho do fundador de Salgueiro, né? E Leandro, Matias e Carlos foram um dos poucos que voltaram. Do batalhão, que foi com 50 pessoas, voltaram 8. E eles tiveram a sorte de vir e constituir suas famílias, né? Daí vem o Matias. Era um patriarca que se tornou como o Basílio no Brejo. Era Coronel Basílio Gomes da Silva. E hoje todo mundo assina com Basílio, o descendente dele. É o caso Matias, né? E os Rocha, eu já ouvi uma versão também de oralidade que tinham vindo de Catolé do Rocha. Mas eu não acredito nessa versão, porque no livro do tombo de Cabrobó, que era aqui dessa região todinha, já tinha doações de Sérgio Maria à família Rocha, aqui nessa região de Salgueiro. Então, eu acho que eles são povoadores dessa região, né? Dos primeiros que ganharam Sérgio Marias aqui para os Rocha. E os Matias, essa versão que eles vieram do... E aí tem Antônio Matias de Santana, que foi um valante. Antônio Matias de Santana. Casou com Lica, né? Exatamente. Antônio Matias de Santana começou menino. Parece que a mãe dele ficou viúva e ele começou a trabalhar com o tenente Arlindo menino. E era um menino habilidoso e obediente e direito que caiu na graça do tenente Arlindo. A ponto de João Rocha, seu filho, ciumar porque ele dava mais crédito e mais responsabilidade, mais incumbência a Santana do que ao próprio, que era meio rebelde, gostava de beber, né? E aí Santana casou com a filha de exatamente. Arlindo, né? E quando houve essas lutas de combate a cangaceiro, Santana, menino, participou. E quando teve idade suficiente, em 1917, com 17 anos de idade, em 1927, com 17 anos de idade, ele foi incorporado às Forças Volantes. E teve uma grande atuação. Inclusive aquele caso da Pissarra, né? Do Dia do Fogo da Pissarra, vocês sabem, eu já lhe contei, que a segunda esposa de Antônio da Pissarra era muito nervosa, e no outro dia, quando amanheceu o dia, eles organizaram uma batida para ver se encontravam os cangaceiros. Isso era meu avô, que ele conhecia a região, e queria que ele se visse de guia. Ele disse, vou na hora. Aí ia saindo com os homens dele, acompanhando as 3 volantes, né? Aí a esposa de Antônio da Pissarra, dona Carolina Miranda, disse, mas, tenente, o senhor vai levar meu marido, Lampião é muito vingativo e ardiloso, o que impede dele fazer um cerco aqui nesses altos, vir e matar a gente em represália? Disse, eu vou deixar 2 volantes aqui com a senhora. Aí escalou o Cabo Santana, que naquela época era soldado, era quase um menino, tinha 18 anos, foi em 1928. E o soldado Clóvis de Oliveira Neto, né? Aí ela olhou os 2 meninos nascendo na barba e disse, ô, tenente, o senhor vai deixar esses 2 meninos? Ele disse, dona Carolina, cada menino desse luta por 10 homens, e eles só estão em 13 carregando um ferido, viu? Aí calou a boca dele. Viu? Uma história, e ele foi valoroso, viu? Uma história que dizem que São Antônio Matias de Santana seria filho de uma prima de Arlindo Rocha. Isso procede? Procede. Há 2 versões, que ele era filho de uma prima e que ele era filho de uma irmã, de sobrinho legítimo do tenente Arlindo. Agora, João Rocha me disse que ele assinava com Martim, né? Se fosse parente era distante, e que quando ele foi alistar ele, né? De Santana, botou Antônio Matias de Santana. Né? Mas ele ganhou a confiança, casou com sua segunda filha, né? Foi um homem de bem, tomou de conta da barroca, até ir morar no Faustino. Quando os cunhados já estavam cuidando de si, ele foi para o Faustino e lá participou, teve uma vida ativa também, foi vereador diversas vezes, e quando ele não era vereador, ele fazia o vereador da região. Né? Foi um homem íntegro e muito bem quisto, e criou uns filhos dentro do bom procedimento, porque Arlindo era um cara exemplar, Ademilton era um homem trabalhador, e João Rocha, vocês sabem a que ponto chegou. Né?
por aí você tira. Teve seus filhos Ô, também. Marta, só mais uma Também. pequena intervenção aqui, que talvez vocês Sim. não saibam. Ô, Marta, você vai ser bisneta de Arlindo Rocha. Então, você é bisneta de Dona Tereza Bione Rocha. Sim. Não, é porque Bione, ela é a segunda esposa, né? E aí minha avó fica sendo por consideração, Maria porque Matias Leite. minha Sua avó é bisavó, Maria Matias Matias Leite, que é a outra esposa dele. Quando ela faleceu, primeira. a primeira. E dessa Aí segunda depois esposa, tem filhos? Ela era irmã, Adriano, de Marculino Matias, o homem mais valente da volante do Tenente Mas Arlindo. veja bem, a Bione, a Tereza Bione Rocha, ela tem filhos com Arlindo Rocha? Sim, tem vários filhos. Pronto. Teve 10. Vocês sabiam que ela conheceu o Lampião quando menina? Tereza Wilson? de Lima Bione Wilson? Rocha, a segunda esposa de Arlindo Rocha. Só um minutinho, que ele tá só Luiz está Eu falando com sabia tudo ele. isso aí. 10. Edgar, 10. Edmar, Eudes, Foram 10. né? A Tereza de Lima Bione Rocha, que foi a segunda esposa de Arlindo Rocha, ela teve 10 filhos. Isso. E no caso, eu sou bisneta da outra Mas só que esposa da primeira dele, da esposa. primeira Mas ao todo só esposa, se que criou é 17. minha avó, dos minhas dois. duas avós são Exatamente. irmãs. Entre tudo, foram Generosa 24. e Maria Malta. 14 da Isso. primeira. Chamava Naquele tempo, a Lita. mortalidade infantil era muito grande. Isso, muito bem. Só foi criado 17. Pronto. Ô, Luiz, só para eu concluir aqui, que ela vai adentrar na parte dos Matias. Sim. A Tereza Bione Rocha, ela é de Cabrobó, da fazenda Aracapá. Ela conheceu o Lampião quando menina. Lampião esteve lá com 105 cabras e tomaram café com queijo. Só haviam 3 soldados guarnecendo a cidade. E é claro que debandaram, um deles foi encontrado depois escondido no sino da igreja. Lampião não cometeu violência nenhuma, informa Dona Tereza, ela dando Muito depoimento que quando menina, ela conheceu Lampião em Cabrobó e posteriormente ela se torna esposa de um dos maiores inimigos de Lampião. Então vejam o que é a história do destino, né? Eu não sabia não essa parte. Se eu não fizer mais intervenções, agradecer, Marta, a você pelo convite, ao Luiz Rocha, ao Wilson. É uma pena não estar aí com vocês, né, Wilson? Tomar uma lapadinha de cachaça. Com certeza. Levar uma garrafa daqui para a gente tomar só uma lapadinha. Né? Para esquentar, porque deve estar frio, né? Mas eu fico muito feliz, Wilson, lhe ver, lhe rever. Espero logo, se der certo, a gente se vê aí nos Cariri Cangaço. E eu vou ficar aqui acompanhando vocês agora, nessa parte que vocês vão falar mais de vocês, que eu pouco sei, e aquilo que eu achar que devo perguntar, eu continuo aqui. Mas eu agradeço desde mão e digo que eu estou aqui, sempre solícito. E pedir a Wilson que escreva. Eu tenho a felicidade de ter na minha coletânea um texto de Wilson, onde ele escreve sobre o Cabo Santana, né, Wilson? E também lá cita o Arlindo Rocha, mas o Wilson aí é uma enciclopédia e ele só precisa transpor para as linhas do papel e eternizar aí, deixar para que a gente possa, sempre que desejar, explorar essa aula que ele nos dá constantemente quando se fala em Arlindo Rocha. Então, um forte abraço, Wilson. Eu estou aqui lhe acompanhando. Um abraço a Luiz, a todos aí em Pena Forte, e prometo um dia, se Deus quiser, aparecer e abraçar a todos vocês pessoalmente. Prazer grande, Adriano, interagir com você, né? Já fizemos live juntos, né? Já publiquei artigo nas suas coletâneas, né? E é um prazer, eu tenho você na conta de um grande amigo, e quero muito bem, viu? Um prazer grande. E as suas ordens. Obrigado, Wilson. Wilson, eu quero só que você repita aí os filhos de Antônio Matias de Santana, para a gente também homenageá-los, porque eu tenho a honra de ser sobrinha deles e também de ter Arlindo Rocha, o neto, né? Arlindo Rocha Neto, o neto mais velho do Tenente meu Arlindo. Meu tio e meu padrinho, e como eu dizia sempre, meu segundo pai. Alessi, né? Aldenora, Aliete, Adeildo, que faleceu já moça. Isso. Né?
Ademilton, Ademilton, João Rocha. João Rocha, isso. Pronto. Aí agora, Wilson, eu vou pedir agora para Luiz falar um pouquinho sobre Pedro Leandro e Generosa, que aí vai ficar Luiz e Cristina. Chega, Cris. Pronto, Luiz, me diga aí sobre Generosa e Pedro Leandro. Ah, conheci demais, morando ali nas barrocas, eu pequenininho. Aí depois eles vieram morar, eu vim até conversando com Cristina, a gente vinha do Salgueiro, e eu perguntando a Cristina quando foi que vieram morar aqui em Penaforte. Cristina me falou que tinha 12 anos, né? Eu tinha quando veio 12 morar anos. em Penaforte. Mas eu conheci demais, conheci demais. Pedro Leandro, ele era um homem de muita fé. Ele rezava em animais, nas pessoas, para se curar, né? A pessoa tinha uma doença, chegava lá em casa, pedia, ele rezava e a pessoa ficava curada. E ele conheceu a minha mãe depois que ele ficou viúvo do segundo casamento, que ele foi casado 3 vezes. Na primeira família, teve Oscar e Otávio. Aí Otávio faleceu e Oscar também, mas depois de muitos anos. Aí na segunda família, ele viveu com essa mulher, ela faleceu. Aí conheceu uma mulher, a segunda mulher, aí viveu 12 dias com ela, ela faleceu. Aí conheceu a minha mãe, perguntou se Generosa, filha de Arlindo Rocha, tinha coragem de casar com ele, porque ela tinha ficado viúva 2 vezes. Aí minha mãe falou que sim, tinha coragem, e encorajou e casou com ele, e teve 6 filhos, que foram Maria Ferreira Rocha, Ayá, Odenar Ferreira Rocha, Dida. Aí veio Osmar Ferreira Rocha, que era o chefe das barrocas, que ele nunca saiu de lá. Aí teve Francisca Ferreira Rocha, que é Chiquinha, todos falecidos. Aí Adelaide, que ainda hoje está viva, continua com a gente. E eu sou a caçula, Alba Cristina. E Oswaldo, que também é falecido. E teve Pedrosa, a doutora Pedrosa. E dos filhos só tem eu e Adelaide. Todos hoje já estão morando com Deus. E a Adelaide pegou o dom, né? De também a Adelaide também reza, que ele passou esse dom para ela. Inclusive, eu vivo pedindo a ela para me ensinar, né? Mas ela disse que não vai me ensinar porque eu não tenho muita fé. Mas o meu coração é o que vale, né? A fé está no coração. E eu sempre falo para ela passar para mim. E eu bem que gostaria, né? Desse dom continuar. Se Deus quiser, ela vai escolher, que acho que é Deus que escolhe, né? Aí tem a minha mãe, Generosa, ela era uma mulher virtuosa, muito bondosa, carinhosa com todos os filhos. Quando eu ia dormir, eu era caçulinha, ela sempre tinha aquele carinho de me cobrir. E eu dormia com ela. Ela é uma mulher que a gente não tem nem palavras para falar dela. Que ela era tão bondosa com todos que chegava na casa dela, ela acolhia todos. Luiz, quer acrescentar alguma coisa, Luiz, sobre tudo isso? Você viveu lá nas barrocas também, ao lado dela? Sim, eu ia falar uma coisa também, que eu tive, Pedro, antes de morar nas barrocas, ele morou na Melancia. Eu até estive lá esses dias, fui visitar lá, e o senhor que mora lá hoje é parente de Pedro Leandro, né? Aí ele foi mostrar lá onde era o engenho, é a casa onde Pedro morou, assim, o local, né, que não existe, não tem mais escombro nem nada, ele só mostrou onde era a casa de Pedro, que ele morava com tia Generosa lá. Depois que eles vieram para morar nas barrocas. Aí eu conheci lá, é emocionante você ver ali os escombros. Assim, tem os escombros onde era a fornalha do engenho, né? Mas da casa já não existia mais nada não, mas é emocionante. Assim, aí voltando para as barrocas, tia Generosa eu conhecia, como Cristina falou, era um amor de pessoa, né? Aí eu, mesmo pequeno, eu fiquei assim sentido quando eles vieram morar aqui em Penaforte, mas de Pedro sempre estava lá, né? Ele gostava demais. Quando nós viemos embora aqui para Penaforte, eu tinha 12 anos. Porque a minha irmã mais velha, ela trabalhava, não tinha mais condições de estar vindo e voltando. Aí ele combinou. A menina estuda, que sou eu, a Cristina,
Aí você vai para lá que eu vou todo dia. Quando for à noite, vou dormir nas barrocas. Ele só deixou de ir para as barrocas, ficar lá quando ficou bem mais velhinho e cansado da luta, né? Mas ele nunca abandonou. Ele sempre ia lá. Sempre estava lá. E ainda hoje a gente mantém a casa, né? A casa lá das barrocas. Osmar, meu irmão, nós tentávamos sempre trazer ele para cá, para ficar com a gente, que era a Ayá, a Adelaide e eu, né? Mas ele não aceitava. A história dele era lá nas barrocas, que ele só ia sair lá um dia quando morresse. E há pouco tempo Deus levou ele. Agora eu vou ficar junto com Cristina, Luiz, Muito te bem. agradecer para poder falar Certo. sobre um dos filhos de Generosa, que é o meu pai, Aldenar Ferreira Eu que Rocha. agradeço. Meu pai era uma pessoa assim, ele gostava de contar história, valorizava os pais. Ele sempre teve esse carinho muito grande pelos pais. E, assim, contava todas essas histórias. E também ele era muito apaixonado pela barroca também. Sempre estava lá e sempre valorizava essa questão do local onde ele nasceu, onde ele se criou, né? Aí ele casou e veio morar em Penaforte, mas sempre estava nas barrocas, né? E quando o pai dele veio para cá, ele sempre estava também dando atenção, era um filho carinhoso e um pai também exemplar. Era um pai exemplar, estava sempre nos acolhendo em todas as nossas necessidades e tranquilo. Ele era como a minha avó, Generosa. O pessoal sempre disse que ela era uma pessoa tranquila. E meu pai também tinha esse lado também dela, acolhedor, né? Esse lado de acolher, de tranquilo, de conversar, e gostava de contar história. Meu avô Pedro Leandro já era mais conversador, né? E gostava de conversar, minha avó era mais tranquila. assim, mais de ouvir, né? Vamos dizer assim. Meu avô era de conversar, de contar, de dizer quem eram os familiares. Eu gostava de ouvir ele, de contar quem eram os primos, quem era fulano é família de quem. Às vezes eu queria saber, dizer, vovô, fulano é parente da gente, e aí ele ia perguntar, e no final aqui em Penaforte quase todo mundo era uma família. Bom, boa noite a todos, né? Eu sou Marta Rosângela. Assim, eu tive essa iniciativa de montar todo esse momento e vários eventos que a gente vem fazendo no mês de julho, em homenagem ao mês de nascimento do meu pai, Aldenar Ferreira Rocha, mas mais conhecido como Seu Dida. Então, eu procurei ter esse resgate histórico, porque eu acredito que somos nós sem a história, sem nossas raízes. Por isso que a gente veio desde Arlindo Rocha, né, falando sobre ele, porque é o meu bisavô e, no caso, avô do meu pai. E ele é também meu bisavô, tanto para o lado materno como paterno, porque meus pais são primos legítimos, né? Meu pai é filho de Generosa, que é filha de Arlindo Rocha, e minha mãe é filha de Maria Malta, mais conhecido como Lica, que também Lica é filha de Arlindo Rocha. E também o pai dela, como a gente falou anteriormente, já em outras falas, ela também é filha de Antônio Matias de Santana, que foi cabo Antônio Matias de Santana, que também lutou aí junto ao lado de Arlindo Rocha. Mas voltando ao meu pai, ele é do dia 4 de julho, ele foi morar com Jesus agora em novembro, e eu dizia sempre que a gente celebra, né, na missa, é a missa de 30 dias, de um ano, mas eu queria fazer algo no mês que ele nasceu, o mês que eu acho que a terra teve o dom de recebê-lo. Eu fico um pouco emocionada, mas é normal. Meu pai, ele é um homem que sempre me inspirou. Foi com ele que hoje eu sou professora também de matemática, sou formada em administração de empresa, mas também sou formada em licenciatura em matemática, sou professora de matemática. Eu digo que eu aprendi matemática, a gostar de matemática com meu pai. O meu pai, ele era um homem super inteligente,
certo? Que sabia calcular, era uma calculadora ambulante, pode-se dizer, que ele não precisava, ele multiplicava, subtraía, tirava desconto, tinha esse dom. Além desse dom, ele tinha um dom de ajudar todas as pessoas que estavam ao seu lado, além de ter um amor tremendo por todos os animais. Então, meu pai passou esse amor para a gente, o amor pela terra, o amor pelos animais e, acima de tudo, o amor pela família, pelas pessoas. É um homem muito íntegro, honesto, e que eu tive a oportunidade de escutar, não só, porque às vezes quando é a filha que fala, né, é suspeita, é a filha que está falando, mas a gente teve a oportunidade de ouvir várias pessoas de depoimento, como a professora Delma, que disse que quando ela era jovem, o pai dela não tinha carro, meu pai já tinha, e aí era a formatura dela, e o pai dela pediu para participar da formatura. E aí meu pai ficou à disposição o dia todo. Pegou na casa, levou para a formatura, trouxe de volta. E hoje, como ela disse, isso aconteceu com ela lá na adolescência, mas ela guardou isso como lembrança. Teve também uma outra pessoa, que foi Lurdimar de Lucena, que também falou que morou na casa dos meus pais, eu nem sabia disso, e que ela ficou muito grata, porque era um homem de respeito, um homem de honra. Meu pai nos ensinou isso. Meu irmão Micael, ele disse uma coisa no dia da partida do meu pai, que ele disse que seu Dida formou homens e mulheres de honra e de respeito. E foi isso que ele nos ensinou, a ser mulheres trabalhadoras, honestas, que tivessem honra, dignidade e respeito pela família e por todos. Então, eu só tenho a agradecer a meu pai e a Deus por ter me dado a oportunidade de ser filha dele. E meu pai casou com a Liette, viveram a vida toda juntos. E teve vários filhos. 57 anos, uma vida, né? 57 anos de casados. E aí ele teve vários filhos, que eu tenho a honra também de mencionar o nome de cada irmão. Então, ele teve Márcia Rejane, que é a mais velha, Rogério, Marcos Rogério, é tudo MR, eu sempre dizia que era marca registrada. Marcos Rogério, eu sou a terceira, Marta Rosângela, muito conhecida também aqui em Penaforte por Rosa, Márcio Rômulo, Mário Ricardo, Micael Rodolfo, Mauro Rene, Luísa e Vanusa. Então, foram 9 filhos, 7 e 2 filhas adotadas. Então, ele formou os filhos, colocou todos para estudar. Nós fomos criados assim, estudando e trabalhando, e brincando, porque ele sempre dizia que dava tempo de fazer tudo. Então, podia dividir o tempo para estudar, para brincar e para trabalhar. E essa semana, eu até lembrando, indo para as barrocas, porque quando a gente era criança, que o açude sangrava, a gente estudava à tarde, mas acordava cedinho para ir tomar banho no açude. Tinha que todo dia tomar banho nesse açude. E papai, com toda a paciência do mundo, como Márcia falou, ele ia com a gente levava vários meninos, até tinha um monte de meninos, que ele chamava todos os colegas. Mas papai nunca reclamou, não leva ninguém, está com muito menino, não. Ele ia com toda a paciência com a gente para tomar banho nas barrocas, lá no açude. E a gente, antes de chegar no açude, né, dizia que todo buraco d'água que tinha, a gente entrava para poder já ir se molhando e tomando banho. E ele tinha toda a paciência. Tia Chiquinha, que morava nos campinhos, antes da barroca, tia Chiquinha já esperava a gente lá com uma panela de canjica ou de angu para a gente comer. E a gente sempre fazia, tinha que ser frio, porque se fosse quente, aí vovó não deixava, nem tia não deixava a gente entrar na água. Então, ela fazia cedo, acordava cedo, para quando a gente chegasse lá, comia, porque ela dizia que ia dar sustância, ia dar força para a gente tomar bem muito banho. E quando chegava nas barrocas, tinha que dar a benção, né? A vovô e a vovó, nós fomos criados assim, aprendendo a dar benção para ter respeito. E aí tia saía e contava, a gente dizia que era contar igual a cabeça de boi, porque ela dizia que queria saber a cabeça, quantas cabeças tinha, de quantos meninos tinha,
para poder descer para o açude. Para não morrer, se morrer afogada, ela saber que tinha sumido um Tinha ali no sumido açude. E aí, de vez em quando, ela saía da casa e ia para perto do açude e contava as cabeças. Ela não sabia o nome de quem estava, mas sabia que tinha 10 cabeças, 15 cabeças, porque se faltasse alguma cabeça, ela gritava, está faltando uma cabeça, só vi 13, e são 15. E aí sempre ia ter, ela mandava também adultos que soubessem nadar para poder tomar de conta da gente. E aí a gente podia tomar banho, que a conta para tomar banho era até 10 horas, 10h30 no máximo, porque voltava para almoçar. E aí já ficava na escola, porque aí mamãe já mandava, a gente já vestia a farda e já mandava alguém para levar os livros para a gente para poder já ficar na escola. E quando terminava a escola, para poder ir no outro dia, tinha que terminar e de noite fazer todas as tarefas, todas as atividades, para poder no outro dia poder ir tomar banho de novo nas barrocas. Quem deixasse de fazer uma tarefa não podia ir tomar banho. Bom, e terminando um pouquinho agora do meu pai, eu falei o nome de todos os irmãos, e eu quero falar do irmão que também está morando com Jesus. É Márcio Rômulo. Márcio Rômulo partiu de repente. Foi um acidente de carro, mas eu digo que hoje eu sou concursada, mas devo muito a ele, a Márcia e a minha mãe, que eu lembro que eu trabalhando muito em empresa privada, e eu disse, eu saí da empresa privada, fui demitida, e digo, eu quero estudar agora para concurso, mas eu já era casada, tinha um filho, e tinha que ter renda, né? E aí os três se juntaram, e Márcio Rômulo, eu lembro como hoje, que ele disse, você vai ser minha funcionária, e seu serviço vai ser estudar. E aí se reuniram os três, e assim, disseram quanto você precisa para ter a sua despesa, o salário que você ia receber na empresa, a gente vai se reunir e vai dar. E se você trabalhava 8 horas, você vai estudar 8 horas. E aí foi um compromisso que eu assumi com eles e passei a fazer isso. Todo dia eu acordava, me arrumava como se fosse trabalhar, mas sentava na mesa para estudar. E aí, graças a eles, eu estudei e hoje eu sou concursada, sou da Compesa e também sou concursada como professora efetiva do Estado, mas tive a oportunidade de trabalhar, de passar e ser nomeada em mais de 5 concursos. Então, eu disse que eu pude escolher qual concurso eu ia assumir. E eu devo isso, primeiramente, a Deus, mas segundo, aos meus pais e meus irmãos. E a Márcio Rômulo também, que foi meu grande incentivador. E quando às vezes eu dizia, ô Rômulo, eu não estou passando, ele, tenha calma, são 2 anos de estudo, não precisa ser menos do que isso, tenha calma. Eu digo, mas eu estou lhe dando despesa. Não, eu estou investindo, eu não estou tendo despesa, eu estou fazendo investimento. Era sempre essa palavra que ele dizia. E ele, assim como meu pai, meus avós, foi um homem... como o Paulinho Vicente de Paula, que hoje é o aniversário dele, que eu aproveito a oportunidade para lhe dar os parabéns, Paulinho. Paulinho, quando meu pai faleceu, ele mencionou o nome de um santo, que agora eu não estou lembrando, que ele sempre dizia que a gente não se referisse ao verbo no passado, diga no presente. Então, eu vou dizer que Márcio Rômulo, Santo Agostinho, muito bem, é Santo Agostinho. Santo Agostinho sempre disse isso. Então, Márcio Rômulo não tinha. Márcio Rômulo tem um grande coração, assim como meu pai, meus avós, minha mãe, meus irmãos. Enfim, acho que a família Rocha são todos de um grande coração. Rocha, Teixeira, Leandro, Ferreira e por aí vai. Tem Matias, né, que a gente é tudo isso junto e misturado. Tem um grande coração e esse grande coração dele sempre me deu essa força de dizer que eu tivesse calma que um dia ia chegar. E quando chegou, veio tudo de vez. Eu até disse, Rômulo, eu não posso nem ser feliz, porque é difícil agora sofrer para escolher o cara que eu ia ficar. Que aí eu passei no IF, passei na Prefeitura de Jaboatão, passei na Polícia Civil, passei na Compesa no Estado. O que assumir? Mas, assim, eu acho que o mérito é deles, pela força, pelo estímulo, pelo incentivo que sempre me deram.
Ele teve a oportunidade, teve 2 filhas lindas, que hoje eu digo que são nossas forças, Bruna e Beatriz. Elas são nossos guias, sua esposa Adeilde. Bruninha, graças a Deus, é médica, está tendo a oportunidade agora de assumir como médica, uma boa médica. Beatriz está aí na luta. E eu tenho um filho maravilhoso, um esposo também, Eduardo, e meu filho João Felipe. E eu quero agradecer a Deus, aos meus pais, por tudo isso. E agradecer a todos. Agradeço demais a Wilson pela participação, a Luiz também pela participação, a Cristina, a minha irmã Márcia, a todos que participaram. Agradecer também à Compesa, que eu apresentei um projeto e para poder ir para algumas cidades aí, Salgueiro, Uricuri, fazendo homenagem aí, resgatando memórias, como a gente deu o nome de Memórias Vivas. Agradecer ao Instituto Pissarra Rocha, que também cedeu seu nome para que a gente mantivesse esse instituto vivo. Foi criado por Eusébio, que também vive hoje no céu, é um anjinho que está lá no céu, junto com meus irmãos e todos dos nossos familiares. Meu pai também. Agradecer a Magno, a Ronails, que está aqui gravando, né? Agradecer também à Câmara Municipal de Penaforte, que me deu a oportunidade hoje, a Sandriele e Sandra, para poder a gente fazer o evento hoje em Penaforte. Agradecer a todos os barroqueiros da Barroca, né? A todo mundo das Barrocas e dos Campinhos, que assim se dispuseram a participar dos eventos em Salgueiro, em Penaforte. O pessoal também de Penaforte, Salgueiro Verdejante. Agradecer a Carmen, que veio de Recife para participar desses eventos. Carmen, muito obrigada. A meu gerente lá da Compesa, que abraçou a causa, meu diretor também, minha equipe lá da Compesa. Enfim, agradecer a todos, Andrei, Mili, meu diretor José Alexandre, o rapaz do Jardim, né, Adriano Carvalho, que está aqui, é o motorista que trouxe Carmen. Enfim, gente, é tanto nome que eu vou dizer que estou agradecendo a todos. Perdão por não mencionar o nome de todos. E acho que a gente termina aqui com agradecimento. Eu vou chamar a Vilce e Luiz aqui para a gente terminar de mãos dadas. Venha cá, Vilce, Luiz, eu quero te parabenizar, que você é uma guerreira, você é muito forte, muito inteligente. Eu não sabia que você tinha essa inteligência toda, viu? Não Descobri há poucos dias. Convivi, nasci e me criei, mas você... Eu ia para casa daqui de Penaforte a pé, Marraiaca, chegava lá, eu jantava, aí seu pai chegava, aí eu não aceitava ficar. Eu tinha que voltar para dormir aqui com você. Nós fomos criados juntos. Eu te amo tanto. Você não é só minha sobrinha, você é minha irmã de coração. E minha irmã é sábia, que está aí, ó, doutoranda. Vem cá, Márcia Rejane. Ricardo, vê Luiz, então grave aqui nós. Então, é um projeto, certo? Resgatando memórias vivas, né? Que foi criada. Tive todo o apoio da minha empresa, da Compesa, tive todo o apoio do Instituto, de todas as pessoas que fazem parte da minha família. E a gente vai manter essa memória viva, onde todo ano a gente vai fazer alguma coisa. Com agradecer certeza. Ao padre também de Penaforte, que quando eu apresentei o projeto para ele, ele me agradeceu, elogiou, e eu estou nessa desde o ano passado. Estava para ser antes de papai partir. Depois que papai partiu, me deu mais força ainda para a gente manter isso. Memórias vivas. Eu tenho um outro projeto de matemática, que é Matemática Viva, Sustentabilidade em Movimento. Depois a gente vai viver aí, que é para ensinar todo mundo a matemática e perder o medo de matemática, que eu amo e aprendi com meu pai, na roça, plantando feijão e catando feijão e milho. Adriano quer falar. Pode falar, Adriano. Marta, olha, eu quero dizer uma coisa bem profunda. Seu pai, seu irmão, eles estão vivos e, nesse momento, estão muito felizes com o que você está fazendo. Wilson aí me conhece bem, eu também sou um memorialista. O trabalho de quem faz, resgata a memória e grava, como você está fazendo, é brilhante e é divino, porque Deus está nos instruindo para, nesse momento, estarmos juntos. Não se engane. A espiritualidade, ela trabalha para que essas coisas ocorram. Então, isso é divino. E isso também é muito bonito, porque você está valorizando a sua terra, o seu povo, e reconhecendo o amor que tem por eles.
Então, isso é uma coisa muito dignificante, muito bonita. Parabenizando você por essa atitude e os demais que estão aí. Então, não fique assim, achando que fez, que precisa melhorar. Não, eu acho que a simplicidade, a sua expressão, pela sua o carinho e a sua vontade de fazer algo que lembre, que represente os seus, isso aí é a coisa mais maravilhosa, mais bonita que se tem. Então, eu que fico grato. Você não tem que agradecer nada, né, Wilson? Quem tem que agradecer somos nós. Eu que fico feliz. Eu não tenho minha mãe, sou um filho órfão. Lembrei da minha mãe ao ouvir você falando. Minha mãe morreu já faz mais de 25 anos. E eu não tive pai. Eu não tive pai. Quando meu pai morreu, eu tinha 3 anos. Então, quando eu vejo alguém como você homenageando um pai, uma filha, isso é uma coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acho que Wilson aí lembrou do pai de criação dele, né, que foi ali o da Pissarra, né, Antônio da Pissarra, a mãe dele, que eu tive o prazer de conhecer, também ainda é viva, uma pessoa maravilhosa. Então, a gente tem que, enquanto vida, homenagear aqueles que estão conosco, parabenizar, lembrar, agradecer, e isso é uma virtude. Então, vocês devem fazer isso, não só todo ano, constantemente, quando puder. Eu queria muito estar aí e abraçar vocês, porque isso é muito bom. O que você está fazendo não é só um resgate de memória, reconhecendo o trabalho de Arlindo Rocha, da sua bisavó, né, que é história, faz parte da história do Nordeste, do cangaço, como tudo, do seu pai, que é um agricultor aí que você tão bem explicitou, e parabenizar a Jardim também, porque esse pessoal, quando nasceu, aí pertencia a Jardim. E se não pertencia, nasceu em Salgueiro, nós somos irmãos, vizinhos, né? Vocês descendem dos Gonçalves, Gonçalves vai puxar arriscado a puxar para o Sá. O Sá é capaz de vocês serem família panela d'água, né, Vils? Como você, sua mãe é. Enfim, então nós somos uma família. Então, essa sua conexão, essa sua energia, ela é verdadeira. Eu digo, eu só intervi porque eu senti essa energia verdadeira saindo de dentro de você. E aqueles que você falou, pode ter certeza que eles estão conosco, muito felizes pelo seu reconhecimento, pelo seu trabalho, e emana luz, e emana um bom exemplo. Então, parabenizá-la. Lembrando que eu sou professor também de matemática, como você é, e estou aqui sempre à disposição, porque esse tipo de coisa, Wilson, é gratificante demais. Não tem nada que pague eu estar aqui até agora conversando e ouvindo isso de você e de vocês aí, uma aula de todos, e que tenha união, que demonstre isso. Sempre que puder, estejamos juntos, congratulando e festejando, porque a vida ela é uma só. E se a gente não tiver a oportunidade e a coragem de fazer o que você está fazendo agora, em outra vida não vai ser. Então, que Deus lhe abençoe, que o Padre Cícero ilumine aí Pena Forte, ilumine a todos vocês e espero em breve estarmos juntos, nos abraçando. Wilson, mais uma vez, um forte abraço. Luiz, toda a família Rocha, que também são os meus. Os meus antepassados vêm do Alfres, João da Rocha Pires, que fundou Cacimbinhas e fundou Arapiraca. Quem sabe se nós não somos dos mesmos Rocha, né, Wilson? Um forte abraço, fique com Deus, parabéns, continue na pegada, porque o trabalho de um memorialista Eu sempre quero só espetacular. fazer Então, também, parabéns. Adriano, referência, porque assim, eu tive a oportunidade na vida, que eu digo sempre que eu tive 3 pais e 3 mães. Eu tive meu pai, né, Dida, e minha mãe, Aliete. Mas eu também morei na casa de Arlindo Rocha e Ivone, que também são meus pais e padrinhos. E também João Rocha e Suzana. Então foram meus 3 pais e minhas 3 mães. Obrigada a vocês. Eu queria chamar também só para gravar a imagem do meu filho e de Ricardo. Venha cá, Ricardo e João Felipe. Márcio já está aí. Então, assim, grave aí. Esse é meu filho, João Felipe, que vai ficar com a missão também de resgatar. Ricardo, que é nosso dentista, né? Que teve o maior prazer de
de ser formado e morou comigo. Eu sempre chamei ele de meu filho. Quando eu comecei a namorar com meu marido, a gente deu um susto, porque eu não chamava meus irmãos. Eu dizia meus filhos. E aí ele disse, oxe, vou começar a namorar com uma mulher que já tem 2 filhos. Que era Márcio Romo e Ricardo. A gente saiu de Penaforte e moramos juntos. E é isso, gente. Então, muito obrigada a todos. Dona Aliete está ali, mas a vida ela está aqui conosco. É nossa força, nossa fortaleza. Obrigada, Dona Aliete. Minha mãe, amada, e todos meus irmãos. Bom, gente, nós estamos agora terminando esse nosso momento, esse nosso bate-papo. E aí eu quero só informar, né, a todos, como o Adriano falou, a importância que é da gente registrar em livros, em gravações, em lives, a história, né, a nossa história. E aí, seguindo também o exemplo de Serra Talhada, Salgueiro e até aqui mesmo de Penaforte, que foram heróis e pessoas do nosso dia a dia que registrou, né, em ruas, em órgãos públicos, o nome desses nossos heróis do nosso dia a dia. Então, eu quero informar, acompanhar, né, e até pedir também o suporte de todo o Poder Legislativo da cidade de Penaforte, assim como do Poder Executivo, né, o Legislativo representando os seus vereadores, e também o Executivo, o prefeito da cidade, para apoiarem também a solicitação que foi feita já pela minha família à Câmara de Vereadores, ao Poder Legislativo, onde pediu exatamente que uma creche que está sendo construída aí em Penaforte seja colocada no nome do professor Márcio Romo, um filho da cidade que fez muito por ela. Na Secretaria de Agricultura seja colocado o nome do meu pai, Seu Dida, que ele é o sogro, né, do prefeito, como o prefeito mesmo já colocou, foi um bom sogro. Então, é importante que esse agricultor seja homenageado por todos, que faz parte da história. Não só agricultor, como também o filho de Pedro Leandro, o bisneto do Arlindo Rocha, né, e pai, e esposo, pai. É uma pessoa que ajudou a construção e a formação de grandes políticos aí, que foi o meu tio, que é o prefeito no momento, foi ele quem deu apoio, quem construiu a sua carreira. Pedir também para colocar em nome de ruas o nome de Generosa, aqui deu a filha que foi defendida pelo capitão Arlindo Rocha, né, que morou aí em Penaforte, assim como dos seus filhos, que hoje estão morando no céu. Oscar, Osmar, Osvaldo, né, e também rua também no nome do meu pai, de Márcio, também de 2 pessoas que não foram ainda homenageadas, que é tio Dedinho, né, e o seu irmão. Enfim, fiz essa solicitação, né, para a Câmara de Vereadores, espero que seja votada, aprovada e que a gente possa ter o nome dessas pessoas enaltecidas. Aproveito também no final para agradecer a todos que participaram, que deram suporte a todo esse evento, todo esse projeto, né? Então, foram nossos patrocinadores, apoiadores, como a Compesa, que é a Companhia de Saneamento de Pernambuco, o Instituto Pizarra Rocha, a Prefeitura de Salgueiro, todos os familiares Rocha, sem exceção, para não mencionar vários nomes, fica todos os familiares da família Rocha. Meus pais, que eu não poderia dizer, que são minha força, Seu Dida e Dona Aliete. Meus irmãos, que sempre estão do meu lado, me apoiando, me ajudando. Márcia, Rene, Ricardo, Rogério, Micael, Rômulo, Luísa, Vanusa. Minha tia, que também sempre me dá suporte, Adelaide e tia Cristina. Amigos, todos os amigos que contribuíram, que rezaram junto comigo. Todos que se dedicaram, diretamente ou indiretamente, para que esse projeto possa ser
pudesse ser concluído. Nós fizemos aí eventos em Salgueiro, Uricuri, Penaforte, fizemos agora esse bate-papo e vamos ter outros em outros momentos, reforçando o que o professor, historiador sempre diz, né? Vamos manter a história viva, é o tema, manter a história viva de pessoas que nos inspiram hoje e que influenciam nosso futuro. Aos palestrantes, né, que fizeram parte desse evento, o Wilson da Pissarra, Luiz Rocha, Cristina, Márcia, Adriano Carvalho e as pessoas que contribuíram com essa gravação. Agradeço a todos, né, e mais uma vez peço suporte aí ao Poder Legislativo e Executivo para que a gente possa homenagear esses grandes homens e grandes mulheres. Obrigada, boa noite.